Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é sobre fisiologia vegetal, parte 4. Inclusive, né, é a última parte. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a classificação do reino das plantas, tá? Que inclusive foram os primeiros, né, a aparecer aqui no nosso planeta. Até porque, graças à sua suficiência de fazer seu próprio alimento, eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre, né? Tanto aquático como terrestre, é claro. E é claro que as plantas, ela conseguem fazer a manutenção, né? Manter a vida aí no planeta da Terra. E hoje a gente vai falar sobre as características gerais desse reino, das plantas. Primeiro, eles têm presença de seiva bruta e elaborada. Lembrando, isso aí a gente falou da nossa aula passada, onde a seiva bruta é levada pelo xilema e a elaborada é trazida aí pelo floema, tá? Isso é uma das características delas. Elas são eucariontes, que quer dizer o quê? Que elas têm um núcleo bem definido que guarda aí o material genético, que é totalmente diferente aí dos seres procariontes, que fazem parte de outros grupos. O reino das plantas, pessoal, ela também tem celulose. Como assim, professora? As plantas, ela tem uma parede celular. E essa parede celular é revestida com essa celulose, tá? Eles têm amido. Amido é uma reserva, né, energética que é fruto aí do processo da fotossíntese. Então, esse amido ele é uma reserva desse produto. Então, a planta tem. Eles possuem estômatos também. Isso aí foi discutido na aula passada. O estômatos é onde é uma abertura, né, que a planta tem, onde entra o gás carbônico, né, e sai também o gás oxigênio. É claro que a partir do momento que essa estrutura está aberta, ela também perde água, tá? São fotossintetizantes, que quer dizer o quê? Elas captam energia luminosa, né, e transformam em energia química. Por isso que elas são consideradas, né, autotróficas, porque elas produzem aí seu próprio alimento, tá? Tem o cloroplastos, que é uma organela que é responsável por essa função, né, fazer a captação da energia luminosa. São autotróficos, como eu falei, e são pluricelulares. Bom, para quem não sabe, pluricelulares quer dizer o quê? Que tem muitas células, que é diferentemente aí do unicelular, perdão, que só tem o quê? Uma célula, tá? Então essas aí são as características gerais do reino das plantas. Agora a gente vai falar das classificações. Como é que a planta é classificada? Segundo Linneu, né, que começou a fazer as classificações devido que ele observou grande diversidade desses seres, então ele resolveu classificá-los. Aqui a gente tem dois grupos, criptogamas, tá, que são grupos sem sementes. Neles, pessoal, a gente vai encontrar as briófitas, tá, que são plantas avasculares, que quer dizer o quê? Que não possuem vasos condutores. E a gente vai ver mais adiante como é que isso acontece, tá? Nesse mesmo grupo temos as pteridófitas. Aqui elas já diferenciam, porque elas são vasculares. Vasculares possuem vasos condutores. Qual é a função desses vasos condutores? Transportar a seiva bruta e elaborada, tá? No outro grupo temos a fanerogamas, pessoal, que quer dizer com sementes. Esses grupos aí já têm sementes. São as gimnospermas, porém elas não têm frutos, tá? E temos as angiospermas, que é um grupo mais diversificado, que tem fruto e tudo mais. E a gente vai ver como é que eles conseguiram, né, evoluir. Então, olha aqui, segue isso aqui. Isso aqui é um cladograma, tá, pessoal? Isso aqui é uma evolução das plantas. Temos os 4 grupos aqui, né? Temos as briófitas, tem as pteridófitas, temos as gimnospermas,
e as angiospermas, que é a mais diversificada, mais né, desenvolvida. Então, isso aqui indica o quê? Que essas 4 plantas, elas desenvolveram de alguém, de uma alga verde, né? Uma alga verde ancestral, que pertence ao reino aí dos protistas. Então, o que acontece nesse cladograma? Ele mostra o quê? A partir do momento que segue uma linha evolutiva, acontece alguma modificação, ele dá o surgimento à planta Bryophytes. Olha aí, ó. E que característica seria essa que fez essa diferença, essa modificação? Pessoal, nas Bryophytes ele começa a ter um embrião protegido, tá? Que as algas verdes não têm. E é uma modificação que já diferencia dele. Outra característica, ele começa a ter epiderme, a Bryophytes, e também ter a cutícula, coisa que a gente viu na outra aula. Cutícula quer dizer o quê? Uma camada impermeabilizada que evita, né, que a planta perca muita água, tá? Isso é uma modificação. E detalhe, pessoal, cada característica que a planta sofre, essa característica se mantém nos outros, ela não sai, tá? Então, se aparecer uma característica aqui, ela se mantém. Então, depois das Bryophytes, se segue, né, a escala evolutiva e dá evolução às Pteridófitas. Temos exemplos aqui, as samambaias, né? Aqui, pessoal, qual é a novidade evolutiva? Tem vasos condutores, tá? Aqui, as Bryophytes são avasculares, que não tem. E as Pteridófitas têm. Inclusive, pessoal, como falei, a característica que mantém aqui, elas seguem. Então, a partir das Pteridófitas, elas começam a ser consideradas como traqueófitas, tá? Que quer dizer o quê? Que tem vasos condutores. Então, as Bryophytes, ela não entra nesse grupo. Então, se vier alguma prova de Enem, alguma questão que fala assim, segundo as traqueófitas, você já vai saber que quer dizer o quê? Que possui vasos condutores, e são esses grupos aí, tá? Então, essa é a novidade evolutiva, tá? Que, consequentemente, segue aí para outra. Terceiro grupo são consideradas gimnospermas, tá? É um grupo mais adaptado ao ambiente terrestre, até porque os outros 2 grupos, pessoal, eles dependem muito da água para nutrição e reprodução. É a partir desse terceiro grupo, pessoal, que praticamente ele não depende tanto de água. É claro que ele depende de água para, né, para sobrevivência, fazer alguns mecanismos. Só que ele não depende tanto como as outras. Só que uma outra, né, uma novidade evolutiva é o quê? Sementes, tá? É aqui que começa a surgir sementes. É uma novidade aí, só que porém, pessoal, essa semente ela não tem fruto. É considerado como semente nua, tá? E, consequentemente, chegamos aí numa angiospermas, que é o grupo mais diversificado. Qual é a novidade evolutiva? Eles começam a aparecer frutos e flores. Sim, aquele fruto carnoso, né, suculento, já é uma grande novidade. A flor também. Então, qualquer planta, tanto no porte grande como pequeno, se você vê e tiver flores, já pode dizer, é uma angiosperma, porque é uma novidade evolutiva que as outras plantas não têm, não desenvolveram, tá? E é isso que se difere das outras. Então, em resumo, é assim, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, só para vocês terem um pouco de noção. As Bryophytes, como eu falei, são do grupo das criptógamas, tá? São avasculares, que quer dizer o quê? Não possuem vasos condutores. Outra coisa interessante, pessoal, esse grupo, ele não tem caule, folha, raízes. Pelo contrário, ele recebe outra denominação. Quem é folha aqui, né, é a filoide. Aqui, cauloide. E aqui, rizoide, tá? E o exemplo aqui que temos na imagem ao lado são os músicos, e as hepáticas são considerados aí nesse grupo, tá certo? Próximo grupo são as pteridófitas, tá? Que quer dizer, né, ptero, né, quer dizer feto, e fito, planta. O que é feto, professora? Tá vendo essa estruturazinha aqui, ó? Ele semelha-se a um feto. Isso aqui, pessoal, são folhas jovens em desenvolvimento, que quando vai crescendo ele lembra aí um feto. Então, por isso que ele recebeu esse nome. São plantas da criptogamas também,
são vasculares. Então, isso é uma característica de que difere da outra, tá? São órgãos verdadeiros, porém ele não tem flor, não tem fruto e nem semente. Lembra quem é que vai ter semente? É um outro grupo, que são as gimnospermas. Olha só, são plantas fanerógamas, tá? Plantas vasculares. Olha aí, ó, gino, né, quer dizer descoberta. Esperma quer dizer semente. Então, é uma semente nua, sem fruto, tá? A sua reprodução, pessoal, é conhecida como estrobilo, né? É a flor dele. Olha aqui a imagem. A flor dele, como é que ele é? Eles podem ser monóicas ou dioica. Acontece que monóica quer dizer o quê? Que tem os dois gametas reprodutores numa estruturação. E dioicas é quando os seus gametas reprodutores são separados, tá? Então, a sua reprodução é desse jeito. São independentes da água, tá? Tem aí o grão de pólen, que faz a parte da polinização, que ajudou muito essa planta a fazer grandes adaptações mais longe. Por quê? O grão de pólen, pessoal, é levado aí pelo vento. Isso aumenta muito a variabilidade genética das plantas, fazendo com que ela se desenvolva mais aí. E a sua semente, aqui temos exemplo, o pinhão, tá? Uma semente nua aí, sem o fruto. E por último, temos as angiospermas, né? Anjo quer dizer envoltório, né? Esperma, semente. Então, é o fruto, é uma bolsa para a semente, tá? Então, são vasculares, ou conhecidos como traqueófitas, olha aí o nome de novo. Suas novidades evolutivas possuem flores, que faz a parte da polinização. Nesse caso dos flores, pessoal, as flores, ela também consegue ser atrativa para os animais. Por exemplo, abelhas, ela se atrai pelo pólen, pelo néctar, fazendo a polinização, tá? Pode ser através também do vento, é uma característica aí. E os frutos, pessoal, dispersão de semente. É uma condição também evolutiva. Por quê? Um fruto carnoso, um animal aí que queira, né, comer esse fruto, ele come esse fruto e leva, digere aí, e às vezes ele faz o que? Suas necessidades, e a semente vai junto. Então, é um meio de dispersar, né, essa semente, para que a planta aí consiga se desenvolver no local mais distante, tá? Então, os frutos são formados a partir de um desenvolvimento do ovário das flores após o processo de fecundação. Então, eles não dependem de água para a reprodução, que é diferente aí do outro grupo. Então, sou totalmente independente da água para a produção, para levar seus nutrientes e tudo mais, tá certo? Agora, vamos testar seus conhecimentos? Olha só, isso é uma questão do Aprova Enem, lá que do livro que vocês receberam, né, do segundo ano do ensino médio, página 12, da questão. Os frutos são exclusivos das angiospermas e a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. Então, a dispersão é favorecida por certas características dos frutos: cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta. É isso que chama a atenção, hein, pessoal, dos animais. E das sementes, presença de ganchos e outras estruturas fixadoras, né, que se aderem às penas e pelos de animais. Tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a aves. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. E olha só, pessoal, das características de frutos e sementes apresentados, quais estão diretamente associados a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? E aí, o que está atraindo aves e mamíferos para esse fruto? Alternativa A: ganchos que permitem a adesão ao pelos e penas. Alternativa B: expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. Alternativa C: estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves. Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. Alternativa E: leveza e tamanho reduzido das sementes que favorece a flutuação. Creio que a última questão está óbvia aí, é a alternativa D, né, pessoal? O que está atraindo aí essas aves e mamíferos? Frutos com polpa suculenta, que vai fornecer energia aos seus dispersores, tá? Próxima questão.
Essa é uma questão da prova Enem, também tirada lá do livro de vocês, página 17, questão 4. Olha só que interessante. As angiospermas possuem diferentes estratégias para se dissipar e se perpetuar na natureza, certo? Fato que contribuiu para que, ao longo do processo evolutivo, tenham se tornado o grupo de plantas dominante do planeta. Uma angiosperma que apresenta flores verdes, produz grande quantidade de grãos e pólen, apresenta estigma piloso, provavelmente possui polinização realizada por quê? Quem é que está fazendo a polinização pessoal das angiospermas? Alternativa A, são os morcegos? Alternativa B, é o vento? Alternativa C, são as abelhas? Alternativa D, são as vespas? Alternativa E, são os beija-flores. Essa aqui chega a ser até confusa, né, pessoal? Por quê? Todos aí parece que são agentes polinizadores, mas vocês têm que prestar atenção na questão. O que ele está falando? Ele dá a entender que está atraindo algum animal ou simplesmente está falando, são flores verdes que possuem uma grande quantidade de grãos de pólen, né? Então daí a gente já tira. Ele não menciona que está atraindo os animais. Então a única alternativa que vai é o vento, tá? Então, o vento seria um agente abiótico, ou seja, que não tem vida, que faz a polinização desses ventos. Agora, se ele tivesse colocado aí frutos carnosos, odores, né, para atrair os animais, aí sim você poderia pensar que poderia ser algum agente polinizador, né? Próxima questão, uma questão da prova Enem, do 2º ano do ensino médio, página 18, questão 10. Aqui está a representação de um cladograma, pessoal. E vocês analisam aí, vamos lá? Então, sobre o cladograma representado, podemos dizer que, alternativa A letra A representa o surgimento da clorofila? E aí, tu acha que é só a partir daqui que surgiu a clorofila? Não, pessoal. As algas verdes também têm clorofila, então essa questão é errada. Alternativa B. A letra B pode significar o surgimento de esporos? E aí? Só aqui que surgiu esporos ou a briófitas também tem? A briófitas também tem, tá? C. A letra C é uma sinapomorfia das traqueófitas. Lembrando, o que seria traqueófitas? É o que tem vasos. Opa, C está aqui. Pteridófitas está aqui. E pteridófitas é uma traqueófitas. Então, questão errada. Alternativa D. A letra D indica o surgimento de flores. Olha onde que está o D, surgimento de flores, angiospermas, opa, tudo indica que é essa, né? Só vamos ler a alternativa E para tirar a dúvida. O grupo externo é o organismo que deu origem aos outros grupos representantes? Nada a ver, né? Então, a alternativa correta, alternativa D, tá? Então, pessoal, é desse jeito, né, que as questões acabam vindo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Sempre busquem mais informações, tá? Não esqueçam de acessar o nosso portal, tá? Do Eduque, para vocês ficarem por dentro de todas as nossas aulas, tá? Então a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!